Hoje a nossa aula é de Geografia, módulo, página de 16 a 25, 9/10 de 2020. Nossa aula irá falar sobre a história do planeta Terra. Vamos lá, turminha? Vamos agora para a página 16, seção 6 do nosso módulo de Ciências Naturais. Lá fala o seguinte, a história da Terra. Você já reparou no formato dos continentes que compõem o nosso planeta? Eles têm um formato parecido ou poderia ser encaixados uns com os outros. Neste capítulo, você vai descobrir um pouco mais sobre a estrutura da Terra e as respostas para essas questões. É isso aí, né, gente? Quando a gente para observar no formato do nosso planeta Terra, a gente pode perceber que cada bloco, cada pedacinho aí, se encaixa um no outro. É como se fosse um gigantesco quebra-cabeça, os nossos continentes. Na imagem A da página 17, você pode perceber que essas peças do quebra-cabeça estão todas juntinhas. Mas o tempo passou, milhões e milhões de anos se passaram e essas peças foram se separando. É o que a gente pode perceber na B, né? Houve uma separação dos continentes. Antes existia apenas um continente, que era a Pangeia, mas a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Na parte de baixo da página 17, nós temos os questionamentos. Número 1. Em qual imagem o quebra-cabeça parece estar montado com um continente encaixados? Os continentes estão encaixados na imagem A. Esses questionamentos aí vocês irão passar para o caderno, tá, turminha? 2. Em qual imagem está representado a distribuição atual dos continentes no planeta? Na imagem B. A gente pode perceber que os nossos continentes aí, eles já estão separados nessa forma que a gente já conheceu lá em geografia, lembram? Planisfério? Pois é isso que a gente percebe aí nessa imagem. Na 3, você acha possível que os continentes mudem de posição e de formato no decorrer do tempo? Como é mostrado nas imagens, justifique sua resposta. Bom, isso aí é pessoal. Você vai dizer se você acredita ou não nessa mudança de posição e vai justificar. Na 4, qual das imagens é uma representação do planeta Terra? As duas, né, gente? Porém, em momentos diferentes. Agora, nós temos na página 18 o início de tudo. A gente parar para pensar como se iniciou o nosso planeta é uma coisa muito interessante e nos deixa cheio de dúvidas, não é? Quando falamos em viagem no tempo, geralmente imaginamos como seria ir para o futuro. Contudo, nesse capítulo, vamos imaginar como seria voltar para o passado. Nossa viagem no tempo era para o passado agora. Como seria voltar milhões e milhões de anos antes mesmo da época em que viviam os dinossauros? Será que houve tempo em que havia oceanos, florestas, lagos e seres vivos na Terra? Será que chegou um momento da Terra em que não tinha nada do que a gente conhece hoje em dia? Tinha sim, gente. Bem antes, há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, já existia esse planeta Terra totalmente vazio, sem formas de vida. É o que a gente vê nesse gráfico, né? Nessa trilha que foi feita aí, nesse esqueminha que nós temos aí. Tem uma sequência de eventos que foram acontecidos ao longo da história do planeta Terra. E é isso que a gente vai ver. Primeiro, no início, a Terra era muito quente, tão quente que nenhum organismo seria capaz de sobreviver. Além disso, não existia água líquida, somente no estado gasoso na atmosfera, a qual também continha muitos gases. Então, não tinha ser vivo capaz de sobreviver aí, nessa primeira imagem, em que o planeta era muito quente. Na segunda imagem, a superfície da Terra foi se resfriando, formando camadas de rocha. No entanto, no interior do planeta ainda continua muito quente. A gente não consegue ir até o interior do planeta Terra.
Ainda podemos perceber algumas características sobre esse interior através do estudo feito por cientistas, né? Porém, não dá para chegar no interior do planeta Terra, não. Mas a gente sabe que o interior do planeta ainda é muito quente. Justamente por quê? Porque os vulcões entram em erupção. Isso quer dizer que o planeta Terra, lá dentro, bem no fundinho do planeta Terra, lá no interior, ainda está extremamente quente. O que faz com que a larva se aqueça de tal forma e vá subindo, até chegar à superfície do planeta. É isso que transforma, né, que faz com que um vulcão entre em erupção. Na página 19, nós temos a seguinte imagem aí, né? Já estamos vendo água no estado líquido. Isso aconteceu quando o planeta Terra começou a se resfriar. Com o resfriamento e a formação da crosta terrestre, a água da atmosfera passou para o estado líquido e começou a cair muita chuva durante vários anos, viu? Não foi pouco tempo, não. Foi formando os mares e oceanos. Então, essa água que a gente vê hoje não é de agora não, turminha. Vem de milhões e milhões de anos atrás. O acúmulo da água na superfície formou um ambiente ideal para que surgissem os primeiros seres vivos. Não é que veio logo os animais que a gente conhece hoje em dia, nem seres humanos, não. Foram as bactérias, os micro-organismos, foram os primeiros seres vivos, sabiam? O tempo passou milhões e milhões de anos. E aí começou a surgir os primeiros seres vivos que a gente conhece, né, com a forma mais elaborada, como vocês estão vendo aí. Entretanto, muitas espécies não sobreviveram até o dia de hoje. Foram sofrendo mutações e até sendo extintas. É o que aconteceu com alguns animais como os dinossauros. Falando nisso, a gente às vezes assiste filmes, né, em que os seres humanos estão convivendo com os dinossauros. Mas, turminha, isso não aconteceu não, sabia? Os seres humanos só surgiram na Terra bem depois dos dinossauros serem extintos. Então, nenhum ser humano caçou dinossauro não, viu, turminha? Isso aí é só ficção, para deixar os filmes mais interessantes. Isso aí não houve. O contato entre seres humanos e dinossauros não existiu, não. A gente consegue conhecer um pouquinho sobre os dinossauros e outros animais e plantas que existiram através do estudo dos fósseis. Mas a gente vai ver mais adiante. Esse convívio entre seres humanos e dinossauros não existiu não, viu? Bem, na página 20, nós temos lá o que tem dentro da Terra. Curioso a gente pensar, não é? Na página 20 lá, ele traz um esquema. Esse esquema que vocês estão vendo aí é o planeta Terra, visto de uma forma aberta, né? Com cada uma das camadas do planeta Terra, cada uma das suas estruturas sendo representada. A primeira estrutura que nós temos é a crosta terrestre. A crosta terrestre é a parte do planeta Terra formada por rochas e por seres vivos. É onde a gente vive, sabia, turminha? Essa parte aí, chamada de crosta terrestre, é formada por água, por rochas. É essa parte onde a gente constrói nossas casas, onde tem as florestas. Isso tudo acontece na crosta terrestre. Mais dentro, na parte mais interna do planeta, essa parte vermelha que vocês estão vendo aí no esquema, nós temos um manto, que é uma camada que fica entre a crosta e o núcleo. Nessa partezinha aí do manto, nós podemos observar que ela veio representada de vermelho. Mas, Chamara, por que o manto está de vermelho? Bem, o manto é representado nessa forma vermelha ou meio alaranjada aí, né? Porque ela está em estado líquido, em estado pastoso. É um material muito quente, são rochas derretidas. Imagine vocês aí, né? O manto
feito aí esse manto aí em estado pastoso, derretido. É algo que nenhum ser humano poderia chegar até o manto. Nenhuma forma de ser vivo conseguiria chegar a essa temperatura. Então, a gente às vezes assiste alguns filmes que o ser humano está chegando ao interior de um vulcão ou algo do tipo. Isso não aconteceria não, viu, turminha? Por favor, a Tia Mara tá circulando aí de vermelho, vocês circulem no de vocês também, tá? Para que vocês depois, na hora de estudar, saibam exatamente onde buscar informação. Então, o manto é uma camada que fica entre a crosta e o núcleo. Pronto. Ela é bem mais grossa do que a crosta. A crosta é só essa casquinha fina que vocês estão vendo aí, ó, esse pedacinho de azul aí e tal. Mas, no entanto, o manto é uma camada muito mais grossa, a temperatura é muito mais elevada, chegando a 3.000 graus Celsius. Aquele material que sai pelos vulcões, ele vem justamente do manto. Agora vamos falar do núcleo. Essa bolinha alaranjada aí no meio, olha o nome dela aí, núcleo. Bem, o núcleo é a parte interna. Nele a temperatura são mais altas do que o manto, chegando a 5.000 graus Celsius. É muito, 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 muito quente. Então, se ninguém conseguiu chegar até o manto, imagine até o núcleo, né, turminha? Não tem como. Mas acredita-se que o núcleo está em estado sólido. É como se fosse uma imensa esfera em estado sólido. Uma pedra de rocha, de ferro, algo desse tipo. Mas ninguém tem certeza, porque nenhum cientista conseguiu chegar a essa camada da Terra, certo? Às vezes a gente assiste filme, como eu já falei, mas é tudo ficção, mentirinha, para deixar as coisas mais interessantes. Você sabia que nenhum equipamento conseguiu chegar até a parte mais interna do manto, ou núcleo? O que se sabe sobre o interior da Terra é apenas o que a gente consegue constatar ao estudar os vulcões. Só isso. Agora, na página 22, nós vamos falar sobre continentes se movem. Vocês já sabiam disso? Os continentes se movem? Se movem sim, galerinha. A camada mais externa do planeta Terra, que resfriou, formou os continentes, onde as pessoas vivem, e o fundo dos oceanos. Essa camada é formada por placas semelhantes a peça de quebra-cabeça que se encaixam as placas tectônicas, esses blocos rochosos aí. Eu quero que vocês pintem, viu? Destaque esse pedacinho aí no de vocês. Vocês vão destacar de a camada até placas tectônicas, tá? Essa representação aí que vocês estão vendo é a Pangeia. Lembra que eu falei lá no comecinho? É a Pangeia. Era um grande bloco rochoso. Era um grande supercontinente. Então, quem falar de Pangeia com vocês já sabem. Foi o nosso supercontinente. O único continente que existia, a Pangeia. O tempo foi passando, passando, passando. E o que aconteceu com a Pangeia? Ah, turma, isso aí a gente vai estudar agorinha. Olha, essa Pangeia, ao longo dos anos, né, com o movimento que existe lá no interior do nosso planeta, a Pangeia foi se despedaçando, foi se separando. Cada pedacinho da Pangeia foi tomando um lugar diferente, se locomovendo. Olha aí o que aconteceu com o tempo. Os continentes se separaram. Com o passar de milhões de anos, esses continentes foram se dividindo, suas partes foram se afastando. O movimento das placas tectônicas fez com que a posição e o formato dos continentes se modificassem no decorrer do tempo. Desse modo, chegou a distribuição atual dos continentes, as quais continuam se movimentando muito lentamente, mesmo que não possamos sentir. Ah, Tia Mara, e agora? Como é que eu vou fazer? Você não vai fazer nada. O movimento das placas tectônicas é algo tão simples, tão frágil, como é que eu vou dizer assim? É algo que a gente não consegue sentir. Pode acontecer de ter algum tipo de abalo sísmico, né, que é chamado de terremotos, em algumas partes do planeta Terra.
Isso pode acontecer. Mas, normalmente, a gente não sente o movimento das placas tectônicas. Esse movimento é algo que a gente não consegue perceber no nosso dia a dia. A não ser que aconteça algo de diferente, que aí nós teremos um terremoto ou um maremoto, que é o terremoto na água. Mas, se nada acontecer, a gente não consegue perceber o movimento das placas tectônicas, não, tá? Agora, nós vamos para a página 23. Seres do passado. Conforme você estudou, a Terra nem sempre foi como na atualidade. Além das mudanças na posição e no formato dos continentes, as espécies de seres vivos encontradas em nosso planeta também mudaram. Plantas e animais e micro-organismos que viviam no passado desapareceram há milhões e milhões de anos. Assim como aconteceu com os dinossauros, outras espécies surgiram e se modificaram no decorrer do tempo. Destaca aí no de vocês, tá, turma? Em geral, uma espécie desaparece porque todos os indivíduos morreram, é chamada de extinção. A extinção é quando todos os espécies, todos os seres vivos de uma espécie, ele morre. Aí acaba exterminando aquela espécie. Foi o que aconteceu com os dinossauros e algumas espécies de animais. Nós apenas conhecemos esses seres vivos pelos vestígios que eles deixaram em rochas espalhadas pelos planetas. Esses vestígios são chamados de fósseis, não é, turminha? É isso aí, os fósseis. Tia Mara, e como a gente pode saber o que é um fóssil? Fóssil só é aquilo que existiu há milhões e milhões de anos. Fóssil não é algo que tem de uma hora para outra. A gente pode ver a impressão de uma folha na argila ou algo do tipo. Mas só há milhões e milhões de anos no futuro que aquilo vai ser considerado como fóssil. Entendeu? Olha, nós temos aí, continuação, nós temos esse peixezinho que vocês estão vendo aí. Olha a impressão, A imagem do peixe na rocha. Aí tem assim, os restos, marcas e vestígios preservados em rochas e seres vivos que morreram há milhões e milhões de tempo são chamados de fósseis. Marca no de vocês, tá? Sendo sua formação um processo difícil e raro. Então, isso tem que ser o quê, gente? Milhões e milhões de anos. Não é algo que acontece de uma hora para outra, não. Vocês aí têm o fóssil de um peixe, tem o fóssil da folha de uma planta moldada na rocha. Então, isso aí, para acontecer, foi há milhões e milhões de anos. Os profissionais que trabalham procurando os fósseis são os paleontólogos. É isso aí. O trabalho deles é muito importante, pois os fósseis são peças fundamentais para a reconstrução da história da Terra. No entanto, nem todos os seres vivos que já morreram viraram fósseis, não. A maioria, a imensa variedade de seres vivos que existiam na Terra, poucos se fossilizaram. Ou seja, a maioria deles se decomporam e foram destruídos. Então, muitos seres vivos que tinham no passado a gente nem sabe, porque foi decomposto e destruído. Você sabia que além de restos de seres vivos e ossos, dentes, conchas e folhas, existem fósseis de fezes? Gente, o cocô, os cropólitos. Cropólitos são as fezes que se fossilizaram. Através delas a gente pode saber o que o animal comia, como vivia. Então, cropólitos nada mais é do que cocô de dinossauro ou de algum ser vivo que viveu há muitos e muitos e muitos anos atrás. Cropólitos, viu, turminha? Agora, lá na página 24, nós temos a seção lápis na mão. Primeiro questionamento. Com base no que você estudou, é possível dizer que a atual disposição e o formato dos continentes é definitivo ou que ainda pode mudar? Claro que pode mudar. Como eu falei, A atual disposição e o formato dos continentes ainda pode mudar, sim, pois eles estão em constante movimento. Certo? Então, nós temos aí, só vocês fazerem, a resposta de acordo com o que vocês entenderam, tá bom?
Tia Mara botou uma resposta, mas vocês vão responder certinho aí como vocês entenderam. Nós temos na 2, tem assim. O livro Viagem ao Centro da Terra foi escrito há muitos anos atrás, né? Há 100 anos atrás, pelo escritor francês Júlio Verne. Nesse livro, cheio de aventuras, como o próprio título sugere, que alguns personagens chegaram ao centro do planeta Terra, o que é impossível, né? Mas na ficção acontece. Mesmo com toda a tecnologia existente, isso é possível? Pinte a resposta correta. Sim, pois atualmente a tecnologia dispõe de recursos que permitem o cientista chegar ao centro da Terra? Ou não, pois no centro da Terra é muito quente e o ser humano não conseguiria sobreviver ao calor extremo? Tá aí a resposta. Agora faça um desenho que represente como é o interior do planeta Terra. Vocês irão fazer o desenho e representar as 3 camadas, tá? Crosta, manto e núcleo. Coloca o nomezinho aí, viu? Na hora que fizer o desenho. A gente já viu o desenho na página anterior, né? A gente viu o planeta Terra lá aberto. Dá uma olhadinha, observa direitinho e faça o desenho de vocês. Agora na página 25. Na página 25, vocês aí têm o esquema de como aconteceu a evolução do planeta Terra. Desde o processo dos vulcões, o surgimento dos primeiros seres vivos, que foi na água, lembram? Depois o dinossauro e, por último, termina com seres humanos. Lembra que há uma sequência? Então, vamos primeiro para os vulcões, depois para as primeiras formas de vida, né? Vocês vão colocar aí o número 2, onde surgiram as primeiras formas de vida. Isso, turminha, na água. Número 3, nós temos aí os dinossauros, certo? E finaliza com o ser humano, que foi, né, a forma de ser vivo mais atual que nós temos, que foram seres humanos que vieram depois dos dinossauros, tá? Agora vem, por que a folha e a sua marca da imagem, né, não pode ser considerado um fóssil? É como a Tia Mara falou. O fóssil tem que ter milhões e milhões de anos. E ela não tem. Então, vocês vão colocar aí, ó. Os fósseis são registros de seres vivos que existiram há milhões e milhões de anos. Por isso, uma marca de um organismo recente não pode ser considerada fóssil, tá, turminha? Então, para isso, teria que ter milhões e milhões de anos e essa marquinha aí não tem. Certinho? Questão número 5. Marque com X a afirmativa correta. Restos e marcas e vestígios de seres vivos preservados em rochas há milhões e milhões de anos são chamados de fósseis? Verdade! Aí você vai lá e coloca o xizinho na primeira opção. Certinho? Já fizeram? Muito bem. Agora que vocês colocaram, vamos para B. Não é possível identificar os fósseis, pois eles correspondem a organismos que os seres vivos não conhecem. Ah, gente, se fosse assim, a gente não sabia que existia dinossauro, não sabia de nada, né? Apesar da gente não ter vivido nessa época, através dos estudos, claro que dá para saber alguma coisa sobre esse momento aí da história. Próximo diz o seguinte: a formação dos fósseis é difícil e rara. Por isso, os corpos dos seres vivos geralmente são destruídos no ambiente depois de sua morte. Verdade, né, gente? Entra em decomposição e acabou a história. A última, D. O registro dos fósseis comprova que o planeta Terra foi sempre igual? Não. O registro dos fósseis comprova que existiam mudanças e que essas mudanças chegou até mesmo a exterminar alguns seres vivos que existiam. Agora, turminha, um cheiro. Termine a atividade de vocês e fiquem com Deus, tá bom? Beijo!